Meu nome é Larson Refundino, eu sou especialista em exercícios de musculação com mais de 20 anos de experiência e hoje eu vou fazer o ranking dos melhores e piores exercícios de musculação. Mas já te aviso, hein? Não adianta você pegar só os exercícios 5 estrelas, porque existem várias questões que vão fazer você escolher exercício para você ter no treino ou não. Eu vou te explicar tudo isso no decorrer do vídeo. Eu vou começar com esse aqui, ó, que se chama supino inclinado. Eu vou colocar ele aqui em 2 estrelas por alguns motivos bem específicos. Esse é um exercício muito utilizado para trabalhar a parte superior do peitoral. Entretanto, o banco de supino inclinado, ele já vem em 45 graus, que era o que a gente acreditava antes que funcionava muito bem para trabalhar essa região. Porém, a gente tem estudos mostrando que o melhor ângulo para trabalhar o superior de peitoral é 30 graus. Estudo esse que mostrou que em 45 graus a gente trabalha mais a parte anterior do ombro até. Ou seja, ele não é tão bom assim para trabalhar essa região. E ainda tem uma outra coisa, ele exige bastante do ombro. Pessoas que fazem ele normalmente sentem desconforto no ombro, então sente fadiga no próprio deltóide. Eu não vejo como a melhor estratégia para trabalhar essa região. Já começou polêmico. Já, porque muita gente gosta e eu acho esse exercício, assim, não faço e não passo para nenhum dos meus alunos. Esse exercício aqui, ó, chama-se tríceps coice ou kickback. Esse exercício é péssimo. Ele vai trabalhar o seu tríceps na mesma angulação, no mesmo comprimento da fibra que um tríceps pulley. Porém, a parte inicial do movimento dele é horrível porque perde tensão na musculatura. É um exercício desconfortável também. É horroroso. Esse exercício pra mim não deveria nem existir, velho. Era o exercício que eu mais odiava na academia quando eu comecei. Agora você conseguiu um aval pra não fazer mais nunca na vida. É desconfortável, eu nunca conseguia posicionar a perna corretamente. Mas na verdade você nem tá treinando mais, né? Quando eu treinava, quando eu era bolado. Não, mas então, você não tem nem muita referência pra falar qualquer coisa, né? Agora vamos aqui ao pulo em frente. Esse exercício, ele tem a característica de trabalhar as costas, principalmente a parte lateral das costas. Porém, ele tem mais algumas coisas que fazem com que eu o coloque aqui, ó, em 5 estrelas, mano. Eu acho esse exercício muito bom. Faço sempre, passo para todos os meus alunos. E ele não só é um dos melhores exercícios para trabalhar a parte lateral das suas costas, para te dar o que a gente chama de expansão de costas, como ele também trabalha um pouco da parte do meio das costas. E isso vai fazer com que suas costas fiquem mais bonitas e também melhore sua postura. Esse exercício é nota 10. Vamos para esse aqui agora. Francês com as 2 mãos e francês unilateral. Francês unilateral primeiro pra gente discutir aqui. Exercício muito interessante para tríceps. O rapaz aqui, dá pra chamar isso de rapaz? Ele tá fazendo em pé. Recomendo que você faça sentado. Aí você tem mais apoio, você consegue se concentrar mais na musculatura. Mas é a mesma coisa? É a mesma coisa. O que vai mudar é o seu conforto. E basicamente, quando você tem um conforto maior para fazer o exercício, você consegue desempenhar melhor nele. E esse exercício é nota 10, brother, porque ele trabalha a musculatura de forma mais alongada. E a gente tem aí uma grande tendência dos novos estudos científicos mostrando que o alongamento maior promove mais hipertrofia. Então, se você não tem esse cara no seu treino, mano, comece a fazer, porque ele é muito, muito bom, tá? Então, se o francês unilateral foi para lá, com as 2 mãos também vai. E a grande mudança aí é que quando você tá fazendo unilateral, você consegue trabalhar mais esse músculo, porque existe até um trabalho ali de estabilização do exercício. Quando você faz com as 2 mãos, você diminui todo esse trabalho de estabilização. Mas o exercício não deixa de ser bom por conta disso, tá? Já te recomendo até sempre ter algum exercício unilateral no seu treino. Isso faz muito bem. Gente, esse exercício se chama mergulho no banco. Um exercício para tríceps, mas ele é péssimo. Ele exige demais da articulação do ombro. Muitas pessoas vão fazer esse exercício e vão sentir desconforto. E ele não proporciona um trabalho tão legal assim. Não é um exercício que eu penso em falar, caraca, esse cara ele precisa sempre estar nos treinos porque ele é bom. Então, evite fazer. Você até pode fazer de vez em quando, mas se fizer, sempre tome muito cuidado, tá? É um exercício delicado. Vamos agora... Eu gostei do glúteo do boneco aqui, ó. Aí, ó, tá bunduda, né? Aqui, ó. Quem fez deu até uma valorizada nos glúteos. Gente, esse aqui é um exercício chamado stiff. Ele trabalha tanto o glúteo quanto o posterior de coxa. E ele tem umas características que são bem interessantes. Primeiro, ele é um dos únicos exercícios
exercícios que trabalham o posterior de coxa, mantendo o joelho estável. Cadeira flexora, mesa flexora, outros exercícios vão trabalhar com o quadril estável e o joelho em movimento. Ele é o contrário. Então, quando você coloca essa diferença de estímulo para a musculatura, isso é muito bom. Quanto mais você diversificar o estímulo, melhor. Então, esse é um exercício nota 10, bro. Escapou aqui, ó. Tá? Nota 10. E eu tô falando tudo isso de posterior de coxa, mas ele ainda trabalha glúteo. Fantástico. Dá para usar tanto num treino focado em glúteo, quanto num treino focado em posterior de coxa. Vamos pegar aqui, ó, leg press. Vamos falar de um outro de perna. Gente, esse é considerado agachamento sentado. A movimentação que tem ali da coxa e tal, da perna, é muito semelhante de um agachamento. Porém, você tá com as costas apoiadas. É um exercício para quadríceps, é um exercício para glúteo também. Muitas pessoas não sabem disso, mas ele trabalha muito bem o glúteo. Só tem que tomar cuidado, dependendo da posição do pé e dependendo da sensibilidade que você possa ter no joelho, você pode sentir um pouco. E também é um exercício muito fácil de criar compensações de joelho, o famoso valgo dinâmico, que é essa movimentação quando o joelho ele entra, né? Quando ele faz um movimento para dentro. Isso é muito ruim para sua articulação. Então, se você for fazer o leg press, tome cuidado com isso. Mas eu considero ele um exercício muito 10, assim. Normalmente ele tá no meu treino, faço bastante também e até recomendo que você faça. Só tome cuidado com esse valgo dinâmico aí. E também uma outra questão que pode acontecer nele. Se você descer demais, o seu quadril pode levantar. E isso é péssimo para sua coluna, principalmente para a parte de baixo da coluna ali, a lombar. Joelho e coluna, toma cuidado. Mas é um exercício muito, muito bom. Rosca Scott, você treinava, Rani, há 5 anos. Eu gostava também. Tinha dificuldade de fazer isso. Gente, rosca Scott, aqui o bonequinho ele tá fazendo a rosca Scott no banco. Existe rosca Scott banco e existe rosca Scott máquina. Eu não sei se tem rosca Scott máquina aqui, mas esse exercício, como é rosca Scott banco, nota 3. Eita! Quando você tá com peso livre, esse peso livre ele sempre vai puxar para baixo. A gente tem a lei da gravidade fazendo esse trabalho. Quando você estiver fazendo Scott, quando você desce, a distância do peso, do seu vetor de força, pro seu cotovelo, que é o eixo do seu corpo que está servindo ali de ponto para ser o início e o final da alavanca, a distância fica grande. Então a alavanca grande, a exigência muscular é grande. Tá falando de física mesmo, tá? Porém, quando você vai subindo, chega uma hora que o peso que tá aqui na minha mão, ele vai ficar na mesma linha do meu cotovelo. E isso faz com que a alavanca seja zero. A exigência muscular também se torna zero. Então é um exercício que eu chamo de alavanca variável. Dependendo do momento do exercício, ela fica maior ou menor. E isso é péssimo, porque perde tensão. Se fosse máquina, seria nota 10. Porque na máquina, o vetor de força, ele é um círculo. Início do movimento, o torque é gigante, a alavanca é grande, não chega no final, continua igual. Porque na máquina, nesse ponto, o vetor vai estar para lá. Nesse ponto, vai estar numa diagonal para baixo e nesse ponto vai estar para baixo. Ou seja, vai estar mantendo essa alavanca. Exercício que eu chamo de alavanca constante. Se você for fazer, prefira fazer máquina, porque aí ele é 5 estrelas. Supino reto é o exercício mais querido dos marombas aí. É um exercício que a gente tem muito estudo mostrando que ele gera hipertrofia de peitoral. Porém é o seguinte, quando começou-se a estudar hipertrofia e quando começou-se a estudar a ativação do músculo, que é um estudo que a gente chama de eletromiografia, se usava muito o peitoral e se usava muito o supino. Deixa eu te falar uma coisa, ele é um nota 2. Que isso? E olha que eu tô colocando nota 2 para ser simpático, hein? Eu colocaria nota 1. Ele é bom porque ele trabalha bem o peitoral, você consegue manipular cargas grandes nele, as pessoas adoram isso, porém ele é um exercício limitado a respeito de arco de movimento. Você não consegue nem alongar o máximo o peitoral e nem encurtar o máximo o peitoral. E isso a gente tem visto que é ruim, se tratando aí de ativar mais esse músculo. Muitas pessoas machucam o ombro fazendo esse negócio. Muitas pessoas mesmo. Até pensando nisso, pra mim não é um bom exercício. Eu não passo, na verdade eu abomino esse exercício. E aí eu vou te falar que a técnica certa desse exercício, e eu posso falar com muita propriedade porque eu já fui atleta de powerlift, é muito difícil. Só pra você ter uma ideia, tipo, o ombro você tem que fazer uma força de tração, ao mesmo tempo que você faz uma força de empurrar com o braço. Então, no cérebro é meio que o estímulo contrário. Como é que você puxa algo e empurra ao mesmo tempo? Aí você vai somar isso, a contração de dorsal para conseguir te dar mais estabilidade, contração de glúteo, esquece. É difícil fazer, as pessoas, na grande maioria das vezes, elas não fazem a técnica certa. Então, eu prefiro que você não faça também. Aqui tem uma remada. A gente tem uma remada unilateral e aqui a gente tem uma polêmica.
porque há um tempo atrás rolou uma grande discussão entre as remadas, e aí eu tenho uma forma muito específica de fazer a remada, que trabalha mais a dorsal, que trabalha menos o trapézio, menos o braço. Ô Renizito, aqui tem que decidir, é a remada do Lalá ou é a remada convencional? É remada convencional. Ou nota 1. Olha a briga, velho. Se for a remada do Lalá, é 5 estrelas. Se for a remada convencional, é 4 estrelas. Se for a remada old school, é 1 estrela. A remada convencional, ela é 4 estrelas porque eu fui professor de musculação durante muitos e muitos anos. E o que eu mais ouvia os alunos falando é: professor, eu sinto mais o braço nesse exercício do que as costas. Para conseguir fazer a remada de uma forma que efetivamente trabalhe bem as costas, exige um pouco mais de consciência corporal, tá? Por que a remada do Lalá 5 estrelas? Porque eu desenvolvi uma técnica para resolver esse problema que os alunos traziam. Então ela se torna um exercício muito efetivo. Por que se for a remada old school é 1 estrela? Porque a remada old school tem muito balanço, tem muito trabalho. Pra você ter noção, tem trabalho de glúteo. E sem contar que é um exercício que ele tem um potencial lesivo grande. É uma remada old school, eu não gosto não. Eu vou deixar aqui no... Ou melhor, né? A remada convencional. Saiba agora como é que funciona cada um desses, tá? Ó, cadeira abdutora com o tronco inclinado para frente. Muitas pessoas gostam de fazer isso aqui. Aqui a gente tem a cadeira abdutora normal também. A cadeira abdutora com um tronco assim inclinado, ela não é muito boa, gente. Vou deixar em 3 estrelas. Quando você faz esse movimento de tronco, você acaba gerando uma biomecânica no seu quadril que direciona o trabalho dela para o glúteo máximo. Existem exercícios melhores para trabalhar o glúteo máximo. Poderia estar fazendo um hip thrust, um agachamento, um leg press, um agachamento búlgaro, enfim, existem ferramentas melhores. Já se você faz da forma convencional, eu já acho ela um baita exercício para trabalhar o glúteo médio. Mas por que eu tô colocando ela em 4 estrelas e não em 5 estrelas? Porque a moça, ela tá sentada aqui em 90 graus. A melhor ativação de glúteo médio na cadeira abdutora vai acontecer com uma pessoa mais levantada, uma pessoa mais ou menos ali em 30 graus. Mas olha que interessante, no mesmo exercício, a gente tem um exercício 5 estrelas, 4 estrelas e 3 estrelas. Depende da variação que você faz ali, depende da posição que você coloca no seu corpo. E isso é muito interessante pra gente ver que o exercício é só um meio pra gente atingir o músculo que a gente quer. E dependendo da forma com que a gente se posiciona no nosso corpo, isso muda. Quando a gente fala de biomecânica, de cinesiologia, fisiologia articular, a gente está falando de áreas de estudo que analisam a articulação, os ossos e os músculos em trabalho. Exatamente isso que eu faço para conseguir colocar esses exercícios aqui nesse ranking. Aqui a gente tem um pulley frente que é parecido com esse, ó, mas a pegada é um pouco mais aberta, percebe? Ó? O cara tá pegando na ponta da barra lá. Aí para mim ele é 4 estrelas, porque ele tem todas as características desse cara aqui, só que essa pegada mais aberta, algumas pessoas falam, ah, não, é bom porque alonga mais a dorsal. Meu, nada a ver. A dorsal não vai alongar desse jeito. A posição que você tem que colocar o seu corpo para alongar a sua dorsal é outra, tá? E de verdade você vai conseguir tracionar menos carga, vai performar menos no exercício. Então não invente essas modas aí não, que não funciona, tá? Encolhimento, exercício que a gente pega 2 halteres, sobe o ombro assim e volta. Esse exercício, se a gente pensar em critério de trabalho muscular, 5 estrelas. Mas se a gente pensar no quanto que faz sentido ter ele no treino, puta, 3 estrelas. O trapézio, ele é um músculo que ele estabiliza a sua escápula, ele estabiliza o seu tronco aqui em cima, para ficar fácil. E esse exercício se torna dispensável porque você vai estar trabalhando esse cara o tempo todo em outros exercícios. Ah não, Lárcio, mas eu quero porque, mano, eu acho legal o trapézio grande e aí eu quero fazer alguma coisa mais específica. Aí beleza, aí se encaixa. Mas para a grande maioria das pessoas, eu acho desnecessário. Desenvolvimento com halteres. Esse exercício, primeiro, ele é muito bom para trabalhar a parte anterior do seu ombro. Segundo, ele também trabalha a parte superior do peitoral, mano. É um exercício 5 estrelas, mano. E ainda vou te dar uma dica para você deixar ele 6 estrelas. Você vai perceber que o bonequinho aqui, ó, ele tá... E ele já tá melhor, tá? Algumas pessoas fazem esse exercício com o banco em 90 graus, assim, ó. Fica desconfortável pra coluna. O que você vai fazer a partir de agora? Você pode colocar ele aqui, ó. Aí você vai falar, nossa, Lalá, mas ele fica muito inclinado. Lembra que eu te disse que um exercício em 45 graus, ele trabalha mais o ombro do que o peito? Imagina se você colocar
deixar ele um pouco mais inclinado. Ele vai trabalhar muito o seu ombro, vai trabalhar um pouco do peitoral, mas qualquer um já ia trabalhar. E outra, você vai ficar extremamente confortável nele. Dessa maneira, você vai conseguir trabalhar de forma melhor e ele vai te render mais resultado. Mas vamos pegar mais um de ombro então. Vou pegar logo um polêmico também. Esse aqui, ó, eu vou identificar ele como face pull. Esse exercício tá super na moda e eu acho ele uma estrela. Eu acho ele muito ruim. Que coisa horrorosa! É um exercício que não te proporciona a melhor posição para trabalhar o trapézio transverso e o deltoide posterior, que é a proposta do exercício. Quer trabalhar esses músculos bem? Faz o deltoide posterior máquina ou crucifixo inverso. Aí você vai ter um trabalho efetivo, muito bom. Ah não, Lércio, mas é porque como o braço tá, né, nessa posição, o cotovelo tá um pouco mais alto, você tem um trabalho maior de manguito rotador. Quer fazer uma coisa boa para manguito rotador? Faz o exercício de manguito rotador. Percebe que ele meio que junta duas coisas e acaba não entregando nenhuma muito bem. Então eu sempre achei esse exercício muito ruim, assim, sem necessidade de fazer. Porém, olha que interessante, teve uma vez que a gente estava junto com o Fabrício Pacholok, que é um dos maiores treinadores do mundo de fisiculturismo, veio a questão do face pull e eu falei assim, mano, eu não gosto e eu trouxe essas fundamentações. E o Pacho falou assim, meu, eu concordo com você, mas para atleta ele é bom, porque para o atleta ele aumenta a consciência para fazer uma pose chamada duplo bíceps de costas. Então percebe? Se você for um atleta de fisiculturismo, aí ele é nota 5, porque ele vai te proporcionar fazer melhor a pose mais difícil do fisiculturismo. Mas se você não é atleta, não faz sentido nenhum você fazer esse cara. Vamos aqui agora, ó, tríceps cesta. Esse aqui é um exercício muito famoso, é considerado um dos melhores exercícios para desenvolvimento de tríceps, porém, ele é o grande assassino de cotovelos. Tô sendo exagerado, tá, gente? Ele tem uma alta exigência do cotovelo. Eu vou colocar ele no nota 2, porque ele é um bom exercício para desenvolvimento muscular, mas ele cobra caro por isso. Lércio, então nunca na minha vida eu vou fazer? Não, você pode fazer, mas eu não quero que você faça com muita frequência, para você não machucar o seu cotovelo. E também não coloca muito peso nesse negócio. Hoje, os meus dois cotovelos são muito sensíveis, eu sinto dor às vezes quando eu treino. Eu exagerava no tríceps test, eu queria pegar muito peso, eu pago caro por isso hoje. Vamos lá, em ativação. Ele é ótimo. Em ativação, 5 estrelas. O meu papel aqui não é te falar qual é o melhor exercício a nível de ativação, é te falar qual é o melhor exercício a nível de custo-benefício. Antes de te deixar forte, musculoso, eu quero te deixar saudável, sem dores. Não adianta de nada você ficar com um corpo bonito e cheio de dor articular. Não quero isso pra você. Eu sou um professor e a minha grande responsabilidade é em cuidar de você. Pô, o exercício é bom, é legal, mas ele vai cobrar caro de você. A gente pode utilizar outros exercícios que são melhores no sentido de custo-benefício, que vai te entregar um baita resultado hipertrófico também. Por que eu coloquei esse cara aqui embaixo? Porque ele é altamente lesivo. Quando a gente analisa o movimento do corpo, como que as articulações se movimentam e quais são os limites delas, a gente vai identificar esse cara como muito, muito, muito ruim. Não deveria existir. Mas eu ainda falei, pô, de vez em quando você pode fazer, dependendo da estratégia. Ó, vamos pegar aqui, ó, um exercício de tríceps que também tem uma alta ativação e exige de boa do seu cotovelo. Esse cara é 10, velho. Em todos os meus treinos, praticamente eu faço. Recomendo você fortemente que faça. É um exercício, como eu disse, ativa muito bem. Para você se machucar nele, você tem que ser um artista. Então pensa nisso, tá? Olha lá, tem um erro, tá? Primeiro ali, ó, no ranking dos melhores, tem o dumbbell press. Você achou que fosse o desenvolvimento. Tá vendo que o peito tá marcado? E embaixo tem o de ombro. Ah, viado. Por isso que eu falei que o cara já tá com o corpo inclinado aqui, ó, né? Pô, vamos mudar então. Vamos tirar ele dali. Será que ele é 5 estrelas mesmo? Se você prestou atenção eu falando em todas essas questões de inclinação, caramba 4, você vai perceber que o bonequinho ele tá bem inclinado. Até te dizer que ele tá no ângulo mais alto do que 45 graus. Por conta da angulação. 3 estrelas. Se ele tivesse numa angulação de 30 graus, ele seria 5 estrelas. Se ele fosse para ombro, nessa angulação, eu ia dar 5 estrelas. Assim como eu coloquei lá. Mas como a proposta dele é trabalhar peitoral, você tá entendendo como é que é a mecânica da parada? E já vamos aproveitar então e pegar esse aqui, ó, porque esse é o desenvolvimento mesmo. E percebe como que o banco tá bem inclinado? Isso aqui vai gerar desconforto nas costas. Muito dificilmente a pessoa não vai sentir desconforto aqui. De novo, por conta da inclinação do banco, eu vou dar 4 estrelas para ele. Se ele tivesse nessa inclinação aqui para ombro, maravigold, mas não é isso. Gente, panturrilha, existem basicamente 3 variações. A panturrilha sentada, com o joelho flexionado,
sentado, a panturrilha em pé, com o joelho estendido. Mas é óbvio, se é sentado, o joelho está flexionado, e se é em pé, o joelho está estendido. Não, você pode fazer no leg press, e aí você vai estar sentado com o joelho estendido. Ela é 5 estrelas. Por quê? Porque ela trabalha muito bem, principalmente a parte da sua panturrilha chamada sóleo, que vai dar até um grande volume de lateralidade para sua panturrilha. É muito 10 esse exercício, precisa estar no seu treino. E óbvio, né, dentro dessas variações que eu te falei, você pode fazer panturrilha unilateral também. Ó, antebraço, gente, rosca punho. O exercício pelo exercício é nota 10, é 5 estrelas. Mas se você não tem necessidade de melhorar a sua força de pegada, ele se torna dispensável. Se você não quer deixar o seu antebraço maior, se torna dispensável. Então essa musculatura, ela vai trabalhar com vários outros exercícios. Você precisa de algo muito específico para colocar um exercício para ela. Então eu particularmente não faço, mas já fiz muito, porque ele é um remédio para quem tem epicondilite medial. Sabe aquela dorzinha aqui assim, ó, dá nesse osso? Caraca, você vai fazer esse negócio aqui 2 vezes por semana e a sua epicondilite vai zerar em 2, 3 semanas. E ele então melhora a pegada. É, você vai ficar com a pegada forte. As minas vão gostar, então. É isso, se você quiser melhorar a sua pegada, esse exercício aí, ele não é nem 5 estrelas, ele é 11 estrelas. Vamos mais aqui, ó. Gente, rosca alternada. É um exercício de bíceps muito legal no sentido de você consegue manipular grandes cargas nele. Só toma cuidado para não criar muita compensação. E eu acho ele um exercício 5 estrelas, mano. É muito legal a nível de ativação muscular, a nível de desenvolvimento muscular. Só tem que tomar cuidado para fazer ele direitinho. Eu vou aproveitar. A gente tem uma rosca alternada também, só que no banco, apoiado. Então a pessoa tá ali sentada, tá com o corpo até um pouco inclinado para trás. E eu vou dar 5 estrelas também, porque assim, é um estudo recente que ele mostrou, na verdade ele comparou a rosca Scott com a rosca 45 graus. Esse estudo, ele identificou que a rosca 45 graus hipertrofiou o bíceps mais do que o Scott. Foi mais efetivo. E a gente especula muito que seja por conta de um alongamento maior da musculatura. Se o bonequinho tá com o corpo inclinado e ele tá descendo esse peso aqui embaixo, né, do lado do quadril, ele tá alongando mais o bíceps. E se ele tá alongando mais o bíceps, a gente consegue usar esse estudo como referência para dizer que isso vai gerar mais hipertrofia. Aqui, ó, tem outro testa. Esse testa é com barra. Então, esse testa com barra, ele consegue ser um pouco pior do que o outro. O testa com halteres, como é halteres, você consegue descer o halter do lado da orelha aqui, ó. Você alonga bastante o tríceps. Isso é 10 para hipertrofia. Já com a barra, se você descer reto aqui, vai bater a barra na sua testa. E você não consegue alongar tanto. Dá para descer a barra aqui atrás, que é a forma com que eu passo até para otimizar? Dá, mas aí já tá fazendo uma adaptação no exercício. Se eu coloquei a remada aqui como uma remada convencional, o testa eu tenho que colocar como um testa convencional também. Ó, vamos nesse aqui agora, ó. Esse é um exercício que a gente passa ele para a parte superior do peitoral. Mas só que é o seguinte, ele não tem a melhor mecânica para trabalhar a parte superior do peitoral. Então eu vou dar 3 estrelas para ele, porque dá para usar, é interessante, mas ele não é a melhor ferramenta. Quando a gente pensa na parte superior do peitoral, a gente fica meio que com poucos exercícios para fazer essa região. Então até um exercício 3 estrelas, se você souber utilizar ele, ele vai te trazer um resultado muito bom. E aqui já é até interessante a gente abrir um parênteses. Olha lá, então só vou fazer os exercícios que são 5 estrelas. Então montar treino não é muito bem assim não. Você vai utilizar exercícios 3 estrelas, 4 estrelas. Exercício 1 estrela eu acho que não vale a pena. Mas dependendo da situação, até o 2 estrelas você pode usar. Depende como que você compõe o treino. Claro, quanto mais exercícios 5 estrelas você colocar no seu treino, eu considero melhor. Mas existem alguns aqui que tá com 4 e com 3, que eles vão conseguir te entregar algo durante o seu treino que você acabou não tendo de exercícios 5 estrelas para te entregar. Ó, vamos pegar agora uma mesa flexora. Um baita exercício para posterior de coxa. E quando a gente pensa em posterior de coxa, a gente tem poucos exercícios, tá? E caraca, a mesa flexora trabalha muito bem o posterior de coxa. É um exercício que ele precisa estar no seu treino muito. Olha lá, mas por que você deu só 4 estrelas para ele? Um exercício 4 estrelas é um baita exercício bom. A questão é que existe coisa melhor que ele. Mas eu já vou até te adiantar que não tá aqui. Então, porque ele é 4, você nunca vai usar? Você vai. Mas ele é 4 porque, primeiro, facilmente as pessoas compensam o quadril nele. Gera ali umas compensações que fazem com que ele não seja tão bom assim. E ele trabalha o músculo mais encurtado. E o que a gente tá vendo, de novo, é a ciência defendendo o exercício mais alongado. Eu já
vou até te adiantar. O exercício que eu considero 5 estrelas para posterior de coxa é a cadeira flexora. E por quê? Porque você trabalha o posterior mais alongado nela. Ela estaria no 5 estrelas. Cadeira extensora, gente. Não tem a cadeira flexora, mas a extensora tem. Olha, é considerado um dos únicos exercícios que trabalham o quadríceps de forma integral. O reto femoral, que é um dos músculos dos 4, quadríceps, a parte da frente da sua perna, são 4 músculos. E tem um deles que se chama reto femoral e esse cara não trabalha de forma a gerar hipertrofia em agachamento, leg press. Aqui ele trabalha, fazendo assim com que a gente até considere a cadeira extensora um exercício completo para quadríceps. Mas eu vou dar 4 estrelas para ela, exatamente porque a exigência de joelho na cadeira extensora é alta. Você tem noção? A compressão condilopatelar, que é basicamente a compressão que acontece dentro do seu joelho quando você faz um exercício, essa patela, ela pressiona o osso da sua perna. Quando você faz algum exercício, quando você anda, ela comprime ali. E esse exercício é o que mais tem compressão ali. Então, por conta disso, eu coloco ela em 4 estrelas. Mas é um baita exercício legal. E só fazendo um adendo, se você tem algum desconforto no joelho, dor no joelho, você tem que tomar um pouco mais de cuidado para fazer esse exercício. Tá? Remada curvada é um baita exercício para costas, muito querido entre os atletas de fisiculturismo, mas eu vou dar para ele 4 estrelas também, porque ele exige muito da coluna. Pessoas que não têm tanta ciência de treino, não têm tanta bagagem e até, vamos dizer assim, um lastro de desenvolvimento muscular, de consciência corporal, facilmente se machucam fazendo esse exercício, mas ele é muito legal, principalmente para trabalhar a parte baixa das costas. Os atletas utilizam muito para isso, tá bom? Ó, agachamento hack. Na verdade, esse aqui a gente chama de V-squat. Esse é um exercício que ele tem ali uma proposta de trabalhar quadríceps, mas a proposta dele, se analisar a biomecânica mesmo, é muito mais para glúteo. Trabalha muito o quadríceps, mas trabalha muito bem o glúteo, porque ele flexiona muito o quadril, tá? E nele eu vou dar 4 estrelas. Por que, Lala? Porque eu não acho ele um exercício maravilhoso, indispensável, mas eu vejo nele um exercício muito bom. E aí fica só a dica para, se você for fazer ele, não descer demais. Mantenha sempre seu quadril apoiado ali, no aconchoado que você vai apoiar as costas, tá bom? No apoio. Aí aqui a gente tem um exercício que ficou muito na moda durante um tempo, que chama hip thrust, ou então você pode chamar de elevação pélvica, alguns chamam de sarrada também. Chama de elevação peniana. Elevação peniana, você pode chamar também. E é um exercício que ele ganhou muita repercussão, porque ele se tornou meio que rival do agachamento livre. E aí, qual é melhor para desenvolver o glúteo? O agachamento livre ou o hip thrust? E essa treta dentro da ciência, ela ganhou corpo. E eu vou te dizer que é o seguinte, ele é um exercício até mais do que 5 estrelas. Ele é o único cara que consegue oferecer o maior torque para o seu glúteo no ângulo final. Ou seja, quando o quadril está encaixado, você está com o quadril em 0 grau. Agachamento fornece um grande esforço, porém com o quadril flexionado. Leg press, quadril flexionado. Esse cara, ele vai oferecer um estímulo diferente. Por isso também é interessante você olhar para os exercícios e entender que, caraca, eu quero o glúteo. O Lala falou que esse aqui é 5 estrelas. Então nem vou fazer esse que é 4. Não, mano, é o contrário. Esse aqui, ele é muito bom nas características dele. Esse aqui é muito bom nas características dele. O treino perfeito vai ser a união desses caras. Eu colocaria um terceiro exercício, até um quarto exercício para conseguir compor esse treino. Cada exercício tem uma característica, tem uma peculiaridade, ele entrega uma coisa. E para você atingir a máxima hipertrofia, você precisa unir essas características. É exatamente isso que eu faço em todos os treinos que eu mesmo faço e os treinos que os meus alunos fazem. Eu chamo toda essa estratégia de treino inteligente. Então eu levo em consideração todas as questões para deixar o exercício melhor e também para deixar o treino melhor, no sentido inteligente e estratégico. Eu vou te convidar para ser meu aluno também, conhecer essas periodizações na prática e ainda mais, eu vou colocar todo o meu time para te acompanhar. Você vai ficar o ano inteiro sendo acompanhado pelo meu time de personagens, nutricionistas e fisioterapeutas. Todo o meu time vai cuidar de você. Tem um link aqui embaixo para você conhecer o nosso trabalho. Cara, só ficou exercício bom, mano. Você tem que escolher uns exercícios mais ruins. Ó, vamos pegar esse aqui, a remada baixa. É um exercício muito legal, é muito bom para trabalhar a parte baixa da dorsal, consegue direcionar bastante, né, a contração para aquele ponto. E eu vou considerar um exercício 4 estrelas. Porque tem coisa melhor que ele. Aqui, ó, por exemplo.
É bem melhor que ele. Mas é um exercício fantástico também. Pode fazer que é muito bom. Esse aqui é o exercício que, pra mim, é o melhor de todos de peitoral, mano. Crucifixo máquina. Olha que legal. Lembra que eu falei do supino? Que o supino, ele é um exercício limitado, porque nem alonga tanto, nem encurta tanto. Esse cara aqui é o exato oposto. Ele alonga muito e ele encurta muito. É fantástico. E ainda tem um outro ponto. Lembra que quando eu falei aqui do Scott, eu te disse sobre alavanca variável? Ele é alavanca constante. Crucifixo máquina, 5 estrelas. Se fosse um crucifixo com halteres, 1 estrela, por conta da alavanca. Então esse exercício para mim é o melhor que tem de peito. E aí a gente vai aproveitar e vai puxar esse aqui também, elevação lateral com halteres, é 10, mas eu vou dar 4 estrelas para ele, exatamente por conta da alavanca. Na hora que você sobe, a alavanca fica máxima. Na hora que você desce, a alavanca ela fica pequena. Você tem que até tomar cuidado para ela não chegar a zero. É um exercício muito bom, indispensável, tem que fazer. Mas se você fizer elevação lateral na máquina ou então com cabo, vai ser melhor do que com halteres. Deltoide posterior máquina, esse é 10 do 10 também. Precisa sempre estar no seu treino. Não tiraria ele por nada. 2 motivos. Trabalha muito bem o deltoide posterior, alavanca constante e, vai deixar seu ombro bonito desenvolver esse cara. Segundo ponto, ele também trabalha a parte do meio das suas costas. Além de deixar suas costas bonitas também, vai te deixar com uma postura melhor. É muito 10 esse cara, precisa fazer. Crossover, a gente precisa levar em consideração a posição do cara aqui. Aqui a gente tem o bonequinho, o corpo ereto aqui, reto, e trazendo o peso, né, o cabo aqui embaixo. Não dá na melhor angulação. Pela angulação que ele tá fazendo, eu daria aí tipo umas 3 estrelas. Mas eu vou considerar o exercício sendo feito da forma mais certa. Vamos pensar num crossover convencional. Gente, esse exercício, ele é muito 10 também. Ele é muito parecido com o crucifixo máquina, questão de trabalho muscular, amplitude de movimento. Ele perde só em um ponto, que na verdade pode ser um ganho também. Como você vai estar com o corpo completamente solto ali no ar, você vai precisar fazer mais força para estabilizar, mais concentração para se manter na posição certa. Então isso pode ser ruim para algumas pessoas, porque vai exigir mais dela, mas em compensação, caraca, também agrega um trabalho bacana de core, de consciência corporal. Então, por isso que eu falei, pode ser ruim, mas pode ser bom também. Aí a gente tem aqui pulley com triângulo, e esse é um exercício muito bom também, muito, muito bom. Só que tem uma questão esse cara, que faz com que eu coloque ele em 4 estrelas. A execução dele convencional exige muito de uma musculatura chamada braquiorradial, o braquial também. Mas normalmente essa musculatura fadiga antes das costas, e aí faz com que a galera não consiga trabalhar o máximo da dorsal, porque o braço falhou antes. Então eu deixo ele aqui em 4 estrelas. E aqui a gente tem um exercício que é muito semelhante, ó, se você analisar. Ó. Vou até colocar perto aqui para você ver. Ó. Muda um pouco a pegada. No triângulo, você tá com uma pegada que a gente chama de pegada neutra. Já nesse, a pegada é supinada. O afastamento da mão é muito próximo, mas a pegada muda. E quando essa pegada muda, o alongamento de dorsal muda também. Esse exercício aqui, ele é muito bom para alongar a dorsal. Ele é muito semelhante no sentido de fadiga muscular. Você pode fadigar o bíceps antes, mas pelo fato de ser o bíceps e não o braquiorradial, já tem um pouco mais de resistência, mas eu vou dar 5 estrelas para ele porque ele alonga muito a dorsal. A tal ponto que um grande atleta chamado Dorian Yates, considerado as melhores costas de todos os tempos, fala desse exercício com muito carinho. Ele fala que esse exercício é o melhor que tem para as costas, todo mundo deve fazer e etc. E tem toda essa razão do alongamento da dorsal. Bate e volta rápido, hein, lá. Double press é 5 estrelas. Exercício 10 tem todas as características boas do supino reto, porém ele não tem as características ruins do supino reto. Ele é 10, mano. Muito bom. Cadeira flexora. Nota 1000 também. Expliquei tudo isso já. Abdominal padrão. Muito bom para aumentar a consciência de contração do abdômen. Porém, não é a melhor ferramenta para você desenvolver a musculatura. Então, nota 4. Rosca direta. Nota 10. Baita exercício para bíceps. Segue todas as características aqui da rosca alternada que a gente teve. Porém, o fato de você ter uma barra na mão, você precisa menos consciência e tal para estabilizar e etc. Então, você consegue colocar mais carga. É um baita exercício. 5 estrelas. Elevação frontal para encerrar. Elevação frontal para trabalho muscular, ele é muito bom.
Mas ó, vamos lá, elevação frontal com o quê? Com halteres da máquina, com halteres 4 estrelas. Por quê? Trabalha muito bem a parte anterior do ombro, mas tem a mesma questão lá da alavanca variável. Na hora que você desce fica fácil e na hora que sobe fica difícil. Se você fizesse essa elevação frontal com cabo de costa para polia, com uma corda, enfim, aí ele fica 5 estrelas, fica muito bom. Quero que você assista esse vídeo aqui, ó, regras de treino que todo mundo deveria seguir. Você já sabe quais são os melhores exercícios, o que você precisa evitar, mas existem regras para utilizar eles e até para aplicar no seu treino para ele ser melhor. Clica aí.